Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 10. Vamos ler do versículo 38 até o versículo 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42. Diz assim a palavra de Deus: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez, pedir direcionamento do nosso Deus. Grande Deus, Pai querido, obrigado, Pai, porque estamos aqui diante da Tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar, Deus, aos nossos corações, nos ajudar, Deus, a nos alinhar à Tua vontade, ao Teu querer. Fala ao coração da Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, no meu tempo de mocidade, eu consegui ver alguns jovens em um período de transição em relação à sua juventude e à sua vida de casado. Estávamos ali servindo juntos e alguns começaram a namorar, noivaram e logo estavam ali casando. Eu lembro naquela época quais eram suas prioridades. Eram jovens ativos, jovens fervorosos, jovens dispostos a ir a servir e a entregar suas vidas de fato ao Senhor. E tudo isso antes do casamento. Eram jovens que estavam ali empenhados no serviço do Senhor. E é interessante que o apóstolo Paulo fala a respeito dessas questões. Paulo diz que o conselho dele é: rapaz, se você não puder casar, não case. Porque aquele que casa fica dividido. O solteiro não, ele vai ter todo o seu tempo disponível para servir ao Senhor. Já o casado, ele vai ficar dividido. Ele vai precisar se ocupar com os seus afazeres, com as suas obrigações, mas o solteiro não. Paulo dá essa grande instrução, no caso é simplesmente um conselho. Paulo não está dando aqui uma ordem. E o interessante é que esses jovens que eram ativos, quando passaram a se casar, tiveram uma reviravolta muito grande em suas vidas. E de fato foi um grande assombro ali ao ver aquelas pessoas. O ponto de Paulo aqui não é que os casados deixariam as coisas de Deus de lado e só cuidariam dos seus afazeres particulares, mas que esse tempo de servir a Deus seria mais reduzido. Na prática, o que eu presenciei foi crentes servos deixando de servir, crentes frequentes nos cultos se tornando ausentes, crentes que tinham um hábito de devocional deixando de ter uma vida piedosa. A questão em pauta aqui, meus irmãos, é prioridade. E qual é a sua? Prioridade. Aqueles jovens, uma vez jovens, eles tinham a prioridade de servir ao Senhor. Mas uma vez que casaram e acumularam para si outros afazeres, é como se as suas prioridades se tornassem outras coisas.
É claro, nós temos mais coisas a se fazer, mas isso não quer dizer que as coisas do Senhor devem ficar de lado. As prioridades deixaram de ser Deus e passaram a ser nós mesmos e as nossas coisas particulares. Qual tem sido a sua prioridade? Em relação ao reino de Deus, em relação ao Senhor, qual tem sido a sua prioridade? Só uma observação, quando eu falo prioridade, eu não estou perguntando qual é a prioridade que você sabe que deveria ter. Eu estou perguntando qual é a sua prioridade hoje. Porque saber qual deve ser a nossa prioridade é uma coisa, mas colocar de fato essa prioridade que é o Senhor em prática é uma outra coisa totalmente diferente. O nosso texto aqui em questão, ele vai apresentar duas irmãs. Um texto muito conhecido, Marta e Maria. E cada uma aqui com prioridades distintas. Eu gostaria de começar aqui pelo menos por Marta. Marta se apresenta como uma mulher de primeira mão, quando a gente lê o texto, alguém que se coloca à disposição de servir ao Senhor, de ser bênção para Jesus Cristo. Jesus estava de passagem, ele estava ali viajando, e ele não viajava só. Nós sabemos que Jesus caminhava com os seus discípulos, então imagine só, você está viajando, e de repente mais 12 homens estão com você, e alguém se levanta: ei, vem para minha casa, eu vou aqui dar hospedagem para vocês. Sem sombra de dúvida, aquela mulher precisaria se organizar, preparar toda a sua casa, talvez preparar toda uma refeição bem elaborada, porque quem estava indo para a casa dela não era ninguém ao menos que simplesmente Jesus. Imagine só você receber o próprio Senhor Jesus Cristo na sua própria casa. Deveria ser fantástico, né? Algo que seria um sonho para qualquer um de nós. Então Marta aqui, o versículo 38 vai dizer assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e nós sabemos que pelo contexto, esse povoado seria Betânia. Marta e Maria é a mesma Marta e Maria daquela história de Lázaro. Nos textos lá de João, de Marcos, como também de Mateus, nós percebemos que Maria, Marta e Lázaro, eles eram irmãos e eram pessoas amadas por Jesus. Era uma família querida, não era simplesmente uma família qualquer. Toda a vida que Jesus passava por Betânia, ele fazia questão de parar ali na casa daqueles irmãos, daqueles servos do Senhor. Então Marta aqui se apresenta como alguém hospitaleira. Vai dizer assim o versículo 38: e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Marta aqui se apresenta como uma mulher proativa, uma mulher de atitude, uma mulher de iniciativa, alguém que chama a responsabilidade para si, porém, uma pessoa que gosta de ter as coisas no seu controle. Em primeira mão, achamos que é uma mulher com grandes virtudes. Ela não espera que os outros se apresentem para poder servir a Jesus. Ela mesma, de forma pronta, se coloca à disposição de ser bênção. Ela diz: rapaz, se tem outras casas eu não sei, mas Jesus vem para a minha, e eu vou fazer o que tiver que ser feito para receber Jesus em minha casa. Pessoa proativa, de atitude, iniciativa, chama a responsabilidade. Mas o que nós percebemos na história aqui de Marta é que ela era alguém que queria ter o controle na sua própria mão. E é onde nós encontramos aqui o grande defeito de Marta. Quem é o ser que tem controle sobre todas as coisas no universo? É o próprio Deus. Deus é o ser que tem controle. Deus é o ser soberano. Nada foge da sua vontade. E quando alguém se coloca numa posição como Deus, de querer ter controle sobre todas as coisas, infelizmente acaba se frustrando. Porque uma hora ou outra as coisas vão sair do seu controle. Eu não estou querendo dizer que Marta aqui deveria ser descontrolada.
Alguém que não tem equilíbrio, alguém que não se organiza, que não planeja, que não deveria pensar nas coisas andando de forma ordeira e organizada. Não é isso. Mas quando as coisas saem do controle de Marta, ela começa a revelar aqui o seu ídolo, o ídolo do seu coração. Ter organização, ter as coisas em ordem, controle, não é ruim, é bom que possamos ser assim. Mas tem coisas que fogem do nosso controle. E quando as coisas fogem do nosso controle, como é que você reage? Como é que nós reagimos quando nós não temos mais nada o que fazer? Olhamos para as circunstâncias, olhamos para as coisas que temos que fazer e simplesmente nos encontramos numa situação de estarmos com as mãos atadas. Não tem mais nada a ser feito. Como é que você reage? Marta aqui, colocando o seu coração diante do Senhor, em servir, mas ela revela o seu pecado. E ela mostra a partir desse momento quais eram as suas prioridades. Uma mulher ativa, mas uma mulher que não estava querendo confiar e ser dependente do Senhor. O versículo 40 vai mostrar em que estado aquela mulher estava. O versículo 40 vai dizer o seguinte: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Era uma mulher inquieta. Ela se encontra numa situação difícil, um grupo grande de pessoas vai para sua casa, e agora ela perde o controle, e ela fica inquieta. Ela fica agitada de um lado para o outro, porque ela olha para os seus afazeres e ela percebe que é muita coisa a se fazer. Alguém atribulada de coração. Alguém que, a partir desse momento, esquece de quem ela estava recebendo. Era Jesus. Quando as pessoas viam Jesus na rua, o que as pessoas queriam de Jesus? Elas queriam ouvir Jesus. As pessoas queriam ter um tempo com Jesus. As pessoas queriam ter comunhão com Jesus. As pessoas queriam alcançar alguma graça de Jesus, algum milagre, algum favor. E muitas das pessoas que estiveram com Jesus foram curadas, tiveram seus pecados perdoados, foram salvas. Mas Marta, nesse exato momento, esquece quem ela está recebendo. E os seus afazeres se tornam coisas mais importantes do que a pessoa que ela está recebendo. Ela começa a ficar agitada, atribulada de um lado para o outro, inquieta, ansiosa, preocupada, tentando oferecer o melhor para Jesus, mas esqueceu do principal, de estar com Jesus. Ela queria dar o melhor para Jesus, mas o que nós percebemos aqui, que era alguém que não estava disposta a querer ter uma comunhão com Jesus. Infelizmente, os seus afazeres se colocaram à frente do prazer de ter a presença de Jesus ao seu lado. O mais interessante é que não somente ela estava agitada, ela estava preocupada porque a sua irmã não estava fazendo nada. Ela se via numa situação difícil e de repente ela olha para o lado e vê Maria sentada aos pés de Jesus. E o mais interessante é que ela está agitada e ela começa a impor a sua vontade a Jesus. Marta aqui não tem o desejo de ouvir qual é a vontade do mestre, mas ela impõe a sua vontade ao mestre. Ela vai dizer aqui o texto: então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Senhor, você não está vendo essa injustiça? Eu aqui cheio de coisa para fazer, a minha irmã não fazendo nada. Eu aqui cheio de coisa para preparar e a minha irmã sentada para te ouvir. Meus amados, quando estamos atribulados, agitados de um lado para o outro, preocupados com os nossos afazeres,
perdemos a prioridade da nossa vida, deixamos o foco de lado, que é Jesus, e aquelas preocupações nos cegam, ao ponto de, quando as coisas começam a desandar, ficamos chateados com o Senhor, ou talvez começamos a impor a nossa vontade ao Senhor. Se a minha prioridade de vida é Jesus, eu estou aqui para poder ouvi-lo, eu estou aqui para poder aprender mais de Jesus, e não para impor a minha vontade a Jesus, porque a minha vontade, o meu querer, os meus planos podem ser frustrados. É claro que podem, mas os de Deus nunca serão. A vontade de Deus é soberana, e uma vez que eu coloco toda a minha vida em empenho em meio a essas preocupações, e essas preocupações tiram o meu foco de Jesus, eu perco a oportunidade de poder desfrutar da comunhão do Mestre. Impondo a minha própria vontade, impondo meu próprio desejo, e colocando diante de Jesus os meus queixar, eu começo a dizer como Jesus deveria agir. É como se Jesus não estivesse se importando com ela, mas Jesus está se importando. O ponto aqui é que Jesus sabe qual é a prioridade. Jesus sabe qual deveria ser a prioridade de Marta. Mas Marta, cega com os seus afazeres, esqueceu de focar na sua prioridade maior, que era o Senhor Jesus. Então Jesus, ele passa a confrontar Marta. O versículo 41, ele vai dizer o seguinte: respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta, para que tudo isso? Não é necessário esse alvoroço todo. Se acalma. Volta para o centro da vontade de Deus. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que as coisas são puxadas, mas em meio ao turbilhão de problemas ou situações que nós passamos, precisamos ter um tempo para Jesus. Precisamos tirar um tempo para poder ouvir a voz de Jesus e não querer impor a nossa própria vontade. Quando você está nos seus afazeres, na sua luta diária, tem conta para pagar, serviço pendente a realizar, quando você olha a sua agenda semanal, está um caos, e de repente, diante dessa agenda que já está um caos, você olha para a agenda da igreja e você percebe que precisa tirar um tempo para Jesus, precisa tirar um tempo para poder crescer, para congregar com os irmãos. Você percebe que precisa ter um tempo para poder ser bênção na vida de alguém. E é onde as prioridades vêm à tona. Você olha para as suas coisas e você olha para as coisas de Deus. E você começa a julgar as suas coisas mais importantes do que as coisas do Senhor. Você começa a abandonar as suas prioridades. Eu não estou dizendo que você deve viver em função de estar na igreja. Não é isso. Mas em meio ao caos de tempo, de trabalho, de preocupações que nós passamos, nós temos que tirar um tempo para ouvir a voz do Mestre. Como é que está o seu tempo? É corrido? É puxado? Tem um bocado de coisa para fazer, para realizar? Como é que você tem conciliado esse caos de tempo que você tem com as coisas do Senhor? Será que Cristo tem sido a sua prioridade? Será que você tem focado no Mestre? Ou será que você não está aqui agitado de um lado para o outro, andando inquieto, cheio de preocupações de forma desnecessária? Porque como Jesus mesmo fala, pouco é necessário. Talvez você venha para o culto, mas a cabeça está no trabalho. Eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo outro.
Mas não. É você estar na presença do Senhor, cultuando a Ele, mas entendendo, Deus está no controle. Enquanto eu tiro um tempo para cultuar ao Senhor, Deus está cuidando dos meus negócios. Enquanto eu tiro um tempo para poder ouvir a voz do Senhor, é nesse momento que o Senhor pode falar ao meu coração e me ajudar a crescer naquela questão que eu tenho tido dificuldade. Mas não, o nosso pecado ele é tão intenso, quando nos encontramos muito atarefados, esquecemos o Senhor e priorizamos as nossas coisas. Consequência, crentes infrutíferos, crentes ausentes e crentes com falta de piedade em suas vidas. Aí as coisas só tendem a piorar. Os problemas só tendem a aumentar. Aí chega um momento que você para e se pergunta: aonde foi que eu errei? Meu amado, o seu erro foi não focar no Senhor. Foi deixar as suas preocupações e as suas demandas tomarem o lugar na sua vida. A prioridade, o centro da sua vida. Ao ponto que Jesus é simplesmente um coadjuvante na sua vida. E para a igreja simplesmente é um hobby. Eu só venho quando dá. Porque se o cartão que eu tenho que pagar no outro dia está ali, a minha conta chegou, e eu entendo que aquilo é prioridade, eu vou deixar Jesus de lado. Eu não estou querendo dizer que nós devemos ser irresponsáveis. Não é isso que Jesus ensina. É tanto que Jesus aqui não confronta Marta no seu serviço. Jesus confronta Marta no seu agitar de coração, nas suas preocupações desnecessárias, nas suas prioridades que estavam invertidas. Qual tem sido a sua prioridade? Como é que está a sua vida hoje? Está um caos? É difícil? Problemas? Trabalho? Contas a pagar? Casamento? Relacionamentos? Como é que está a sua vida com a igreja? Como é que está o seu tempo com Jesus? Porque se você é um crente, Jesus habita em você. O Espírito Santo faz parte da sua vida agora. Ele faz parte do seu cotidiano. Mas não é simplesmente dizer que Jesus é o seu dono. Como é que está o seu relacionamento com Ele? Você tira tempo para poder ouvir a voz de Jesus? Ou você na sua correria de dia só está impondo a sua vontade ao Senhor? Quando você acorda, você tira um tempo para poder falar com o Senhor? Você tira um tempo para poder ler as Escrituras e saber qual é a vontade de Deus para você? Ou você simplesmente já determinou qual é a sua própria vontade e deixa o Senhor de lado? Quando der um tempo, eu recorro a Ele. Quando der um tempo, eu me volto ao Senhor. E sabe quando é que muitas vezes nós nos recorremos ao Senhor? Quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão apertadas. Porque quando está tudo muito bem, eu esqueço dele. Enquanto eu não preciso, enquanto o meu calo não dói, Jesus fica de escanteio. Mas quando eu estou no fundo do poço, sem mais nenhuma alternativa, aí eu lembro que Jesus está lá. Eu lembro que o Senhor está disponível a mim, por meio da palavra, para me dar orientação, instrução, consolo, fortaleza. É aonde eu recorro a Ele. Mas não é somente nesse momento de dificuldade que você tem que recorrer a Jesus. Não é somente nas fases ruins da sua vida que você tem que se voltar ao Senhor. A sua prioridade todos os dias é o Senhor Jesus. É a palavra de Deus. É a sua comunhão com Ele. É o seu relacionamento. E não quando a sua vida simplesmente está num caos. Quando você não sabe mais o que deve fazer. Temos aqui essa personagem, Marta. Serva, mas que não confia no Senhor.
e acabou invertendo aqui as suas prioridades. É interessante que até mesmo nas coisas do Senhor, quando nos gastamos para servir ao Senhor e esquecemos de nos relacionar com Ele, até mesmo na obra de Deus, chega um momento que a obra do Senhor se torna cansativa. Eu não me canso na obra, eu acabo me cansando da obra de Deus. Se cansar na obra é excelente, é bom. Com labor, com fadiga, com intensidade. Quem esteve na EBF essa semana sabe muito bem o que é cansar. Controlar um arrumo de menino, isso cansa. Mas é um cansaço prazeroso, é bom. Mas quando nessa intensidade de serviço você se esquece do Senhor, aí você não se cansa mais na obra, você se cansa da obra. Aí servir ao Senhor é um fardo, é um pesar para você, não é mais prazeroso, você não tem mais ânimo. Não espere a sua vida chegar a isso. Sirva ao Senhor, mas tendo relacionamento com Ele. Deixe o pragmatismo de lado. Jesus não está simplesmente preocupado no que você tem para oferecer para Ele em serviço. Não somente isso. O seu serviço deve ser um reflexo do seu relacionamento com Ele. Você tem uma intimidade com o Senhor e aquilo lhe impulsiona a servi-lo com intensidade. Mas se você inverte as coisas, serve com intensidade e esquece o relacionamento, você se perde no meio do caminho. Você acaba invertendo as prioridades. O texto ele fala agora de Maria. Ele sai do foco de Marta e ele passa a falar de Maria. O versículo 42, logo ao final aqui da exortação de Marta, Jesus fala algo a respeito de Maria. Ele diz assim: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Percebe aqui um contraste? Enquanto Jesus está dizendo: Marta, você perdeu o foco. Você está escolhendo uma coisa que não deveria escolher. Você está indo por um caminho que não deveria trilhar. Mas ele fala assim de Maria: Maria, diferente de você, escolheu a melhor parte. Percebe que aqui é uma questão de escolha? Você está como está, muitas vezes, meus irmãos, é uma questão de escolha. Eu sei que é pesado muitas vezes, mas Jesus falou no seu evangelho: não se aquieteis com o dia de amanhã, não fique preocupado, não fique ansioso com o amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Não tem necessidade disso. Escolha confiar no Senhor. Escolha ter uma intimidade com Ele. Escolha focar a sua vida em Cristo, na palavra do Senhor, em Deus, em servir ao Senhor em meio à igreja. É uma atitude de escolha. Maria escolheu a boa parte. E qual foi a boa parte que ela escolheu? Versículo 39, volte aí um pouquinho. Jesus aqui, no caso, o Lucas vai falar um pouco de Maria. Versículo 39. Tinha ela uma irmã, falando aqui de Marta, chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Esta quedava-se. A ideia de que ela permanecia sentada. Enquanto a sua irmã ficava de um lado para o outro, Maria estava calma, serena e tranquila. Eu não creio que o texto aqui está abordando de uma situação onde Maria se esqueceu dos seus afazeres.
Muito possivelmente Maria fez os seus afazeres aqui. Naquela época, era a função da mulher. Era o papel dela, colocar as coisas da casa em ordem, receber bem os seus hóspedes. Eu não acho que ela foi negligente. O ponto aqui é a comparação de Marta com Maria. Enquanto Maria fez os seus deveres, mas logo correu para estar com Jesus, Marta continuou nos seus deveres e esqueceu de Jesus. Maria simplesmente quedava-se, ela permanecia sentada, olhando para Jesus e ouvindo os ensinamentos. Enquanto uma ia para um lado e para o outro e ordenava a Jesus, a outra se aquietava e ouvia. Consegue perceber aqui o contraste de uma para com a outra? As prioridades. A prioridade de Maria está na presença de Jesus. Era um mestre que estava na sua casa. Ela não queria perder nenhuma oportunidade de estar com ele. Então ela ficou ali sentada, ouvindo. E é tão interessante que possivelmente ela estava quebrando um costume da época. Quem ficava sentado ali ao pé de um mestre, de um rabino, eram homens. As mulheres não podiam. Era algo contra a cultura daquela época. Mas Maria não está preocupada com isso. E o mais legal aqui é que Jesus mostra que ele não era um senhor machista, né? Onde ele esquecia as mulheres. Porque se assim fosse, ele teria dito: bora, se levanta, vai trabalhar. Meu papo aqui é com os homens. Muito pelo contrário. Ele começa a ensinar, ele começa a falar, e Maria está lá, de boca aberta, ouvindo a voz de Jesus. Se deleitando em ouvir a voz de Jesus. Meus amados, como é prazeroso ouvir a voz do Senhor. Como é prazeroso, em meio ao turbilhão da vida, aos problemas que nós passamos, nós sabemos que tem um Deus que está por nós. Que existe um Deus que está cuidando das nossas aflições. Que existe um Deus que se preocupa com você. E é esse mesmo Deus que diz: não fique inquieto. Acalma-te. Me ouve. E a gente só para ouvir a voz de Jesus se a gente ficar quieto. Se você continuar correndo para um lado e para o outro, você vai continuar ouvindo as vozes que estão aí ao redor, os ruídos. Você precisa parar para ouvir Jesus. Qual é a vontade do Senhor para você? Mas o quão difícil é parar. São Paulo é conhecido como uma cidade que não dorme. 24 horas. Entra de noite a cidade não para. Esse é o mundo que a gente vive. Um mundo que não quer parar. Um mundo ativista. Um mundo de resultados. Parar é sinônimo talvez de alguém desocupado. Parar talvez é sinônimo de alguém que não se preocupa com os seus afazeres. Você lembra de Daniel? Daniel era alguém importante no reino. Mas pelo menos 3 vezes ao dia, Daniel parava para orar ao Senhor. A gente tem que parar, meus irmãos. A gente precisa entender que eu e você, nós não somos de ferro. Porque se você acha que você é de ferro, uma hora você quebra. Você tem que parar um momento. Descansar muitas vezes é necessário, é preciso. E não somente descansar o corpo, mas também a alma. Se deleitar em ouvir a palavra do Senhor. Se deleitar em ouvir pregações. Se deleitar em ler um bom livro que lhe mostre qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Talvez em áreas específicas que você precisa crescer.
Porque era isso que Maria fazia. Ela estava lá, sentada, ouvindo a voz do Mestre. O que mais me chama a atenção é que essa atitude de Maria aqui não foi algo pontual. Não é um texto aqui isolado. Se a gente vasculhar as Escrituras, e de forma específica aqui os Evangelhos, a gente percebe que essa mesma Maria, ela teve pelo menos 3 oportunidades aqui com Jesus. Pelo menos que foi aqui listado, foi registrado. A primeira é essa, e as outras 2, uma das foi quando o seu irmão estava morto, e a outra quando ela estava em comunhão com Jesus e os discípulos, e ela quebra ali um vaso de uma fragrância perfumosa aos pés de Jesus. Em uma situação, ela parou para ouvir Jesus simplesmente porque ela queria ouvir. Mas também lá em João capítulo 11, de forma específica, o versículo 32, a mesma Maria, ela se lança aos pés de Jesus para dividir as suas tristezas. Ela chora diante de Jesus. Ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que acontece com Jesus depois disso? Jesus, ele começa a se comover. E é onde tem aquele texto mais conhecido, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou com ela. Mas aqui foi necessário ela se prostrar novamente aos pés de Jesus, não somente para aprender, mas para derramar suas lágrimas. É nesse pé, meu irmão, que a gente precisa chorar muitas vezes. É aos pés de Cristo. Porque quando o calo aperta, o mundo está aí para lhe dizer várias coisas, o que você tem que fazer. Mas é aos pés da cruz que você deve se derramar. É diante do Senhor que você precisa abrir o seu coração, encontrar forças, consolo para reagir. E não para se afundar. Não para se entregar às suas tribulações. Não para perder o foco. Abra o seu coração, quebrante o seu coração para ouvir a voz do Mestre. E dele receber o consolo. E naquela situação, Maria foi consolada, porque ela viu um milagre tremendo, a ressurreição do seu irmão. Lázaro ressuscitou por meio do poder do nosso Salvador. Não somente aqui, mas como falei, lá em João 12, um capítulo após, mas esse mesmo acontecimento é citado lá em Mateus 26, do 6 ao 13, e em Marcos 14, do 3 ao 9. É quando tem uma comunhão na casa de alguém. E novamente o texto diz que ela se lança aos pés de Jesus. E em adoração e sacrifício, ela quebra um jarro de perfume. Um perfume caríssimo, caríssimo. Não é à toa que em um dos textos vai dizer que Judas vai dizer: isso aqui é um absurdo. Essa mulher está quebrando um perfume caro como esse. Ela poderia ter sido mais inteligente, ela é burra. Porque esse perfume poderia ser vendido. E poderia ter sido ofertado aos pobres. Mas é claro, nós sabemos que Judas, mal intencionado, queria ali subtrair, algumas parcelas daquele dinheiro. Um perfume caríssimo. O texto vai dizer que era um valor referente a 1 ano de trabalho. Você consegue imaginar? Quanto é que você ganha por mês? Multiplica por 12. É o que valia aquele perfume. Perfume caro. Um perfume desse, se você tem um perfume como esse em casa, é só assim, ó. Aí você passa aqui, é para durar uns 20 anos ali. É só uma gotinha. Porque foi o olho da cara, né? Essa mulher aqui, sem miséria, ela quebra o jarro no pé de Jesus, e o texto vai dizer que o aroma sobe na casa toda ali. Formidável. Olha a prioridade daquela mulher. Ela não está preocupada com custos.
para ter um relacionamento com Cristo, você não precisa se preocupar com os custos. Porque por Jesus vale a pena qualquer custo. Para Jesus vale a pena qualquer coisa. É sacrifício, vale a pena. Eu vou me dar para Ele. É um ano do meu trabalho, eu estou nem vendo, rapaz, aqui eu vou dar isso aqui ao Senhor. É claro, não deixe de honrar os seus compromissos. Possivelmente essa aqui era uma família rica. Era uma mulher rica para poder fazer isso. Certamente era uma mulher que tinha condições. Mas ela, em adoração ao Senhor e sacrifício, novamente ela está onde? Aos pés de Jesus. Era um hábito para ela ter uma vida em comunhão com Jesus. Em contrapartida, Marta, os textos vão dizer assim: e Marta estava servindo. Marta continuava nos seus afazeres. Mas Maria, ela gostava e tinha prazer de estar ali na presença do Senhor Jesus Cristo. É interessante que no texto, até que a gente já leu, versículo 42, Jesus faz o elogio. Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte. E isso eu não vou tirar dela. Isso é dela. É uma bênção para ela. É um elogio. Jesus não somente reconhece a atitude daquela mulher, mas aqui faz um grande elogio. Nessa ocasião onde ela está em adoração ao Senhor, Jesus também faz um elogio a ela. Abra comigo lá, Mateus 26. Versículo 13. O texto de Marcos 14, 9, basicamente é o mesmo texto. Mateus 26, 13. O texto vai dizer o seguinte. Isso aqui é Jesus falando sobre Maria. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contada o que ela fez para a memória sua. Olha a atitude dessa mulher. Jesus falou, o que ela fez, eu faço questão que isso seja registrado, para que em gerações e gerações as pessoas saibam quem foi Maria, e que o testemunho dela possa ir influenciar a vida de outras pessoas também. Marcos vai falar a mesma coisa. Jesus aqui faz questão de deixar esse registro. Eu não recordo de outra pessoa que Paulo faz questão, de que Jesus faz questão aqui. Mas essa simples mulher, com uma atitude simples, de estar ali aos pés do Senhor para aprender e ter comunhão com Ele, para ter prioridade nas coisas do Senhor, é lembrada de geração em geração, ao ponto que nós estamos aqui hoje, 2022, falando dessa mulher. Meu amado, já pensou se fosse a nossa história aqui? Se fosse a sua história sendo contada aqui, a sua vida de entrega ao Senhor, a sua vida de intensidade nas coisas de Deus, a sua vida tendo prioridade às coisas de Deus, sendo contada em gerações, talvez, na verdade, talvez não vai ser registrado nas Escrituras. O cano já está fechado. Mas para a sua história ser relembrada, não precisa estar aqui. O seu testemunho pode ecoar em várias gerações, como tem vários homens de Deus que não estão citados nas Escrituras, mas que a vida deles ecoa até hoje. Homens tremendos da palavra, servos de Deus, homens que entregaram verdadeiramente as suas vidas a Jesus. Até hoje as suas vidas falam, até hoje as suas vidas influenciam outros. Que influência a minha e a sua vida está fazendo na vida do outro? Que legado nós estamos deixando para as próximas gerações? Quando os nossos filhos ou as crianças da igreja ou do bairro olham para nós, que tipo de influência eles estão tendo? Eles estão vendo um grande exemplo de servos de Deus?
Ou eles estão vendo crentes que abrem a boca para louvar ao Senhor, mas que na semana não estão nem aí para Jesus. Não estão nem aí. Não se preocupam com o Senhor. É esse tipo de influência que você quer dar? Porque a criança, ela pode ser inocente, mas ela não é tola, ela não é burra. Ela percebe a incoerência. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai imitar o seu exemplo. E vai tomar aquilo como certo. É esse tipo de influência que a gente vai deixar para a próxima geração? É esse tipo de influência que eu e você, como pai ou mãe, vamos deixar para os nossos filhos? É esse tipo de influência que a gente quer deixar? Ou você está se preocupando em deixar fortunas, um grande legado de construções? O maior legado que você pode deixar para o seu filho ou filha é uma vida piedosa, um exemplo piedoso. Porque não tem pagamento para isso. Isso aqui é tesouro celestial, tesouro eterno. Os outros tesouros terrenos, isso vai acabar. Traça e ferrugem, vai corroer. Grande lição nós tiramos aqui da vida dessas duas mulheres. Quem é você aqui nessa história? Em que situação você se encontra? Eu quero dizer que se a sua situação é a situação de Marta, não está perdido. Tem solução. É só você acalmar o seu coração. É o que Paulo vai dizer lá em Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas se derrama aos pés do Senhor e ora, agradece. E o Deus da paz será com você. Não tem motivo para a gente andar ansioso, mas se coloque aos pés do Senhor. Não tem motivo para que o medo tome conta de nós. Lance esse medo aos pés do Senhor. Confia nele. Em Cristo nós temos solução. Em Cristo nós podemos ter uma mudança de mente, uma mudança de vida. Quem está em Cristo é nova criatura. E aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completar até o dia de Cristo. A obra não foi concluída ainda. Ele pode fazer isso em nossas vidas. Então, se você se encontra na situação de Marta, tem solução para você. Olhe para o Senhor, busque ao Senhor, desenvolva um relacionamento com o Senhor de intimidade, de serviço, de leitura, de oração, uma vida piedosa, desenvolver as disciplinas espirituais. Mas se você já está caminhando como Maria, eu louvo a Deus por sua vida. Meu desejo a você é que você persevere. Persevere. E cuide para que você não caia. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ninguém é forte o suficiente. Ninguém está 100% sempre. Uma hora a gente está mais desanimado. Uma hora a gente está mais vulnerável, mais fraco, mais cansado. Continue firme. E quando o dia mau chegar, não se esqueça, Jesus está lá para lhe ajudar. Para concluir, meus irmãos, talvez em meio a todos os afazeres do dia a dia, estejamos deixando o Senhor de lado. O problema não é ter trabalho demais para fazer, mas permitir que o trabalho nos distraia e desgaste. Não se esqueça, não podemos servir a dois senhores. Que Deus você está servindo? É o Deus das Escrituras ou o Deus das suas preocupações? Queria finalizar com pelo menos 3 aplicações para a igreja. A primeira aplicação: ter Jesus em casa não significa ter comunhão com Ele. Não é simplesmente dizer que é crente. Isso mostra que você tem comunhão com Ele. A salvação ela é desenvolvida. Relacionamentos são desenvolvidos. E não é somente ser crente. É desenvolver a sua salvação. Crescer, ser maduro na fé.
Dizer que tem Cristo na sua casa não é garantia de ter comunhão com Ele. Segunda aplicação: nosso serviço não é mais importante que a nossa comunhão com Deus. O seu serviço não é mais importante do que a sua comunhão com Deus. Em primeiro lugar, você precisa ter comunhão com o Senhor. E como reflexo, você vai servir intensamente. As boas obras vêm antes ou depois da salvação? O que Efésios 2 vai dizer? Eu sou salvo pela graça. E logo depois o Senhor preparou boas obras para que possamos andar nelas. Não se esqueça. Não é simplesmente servir, mas você precisa ter comunhão. E por último, falta de prioridade impede a nossa comunhão com o Senhor. Falta de prioridade impede a nossa comunhão com o Senhor. Quem é o centro da tua vida? Quem é o primeiro da lista? Se não for Deus, se não for o Senhor, esse é o seu Deus. Se o primeiro da lista não for o Senhor, for qualquer outra coisa, esse de fato é o seu Deus. O Deus das Escrituras está em segundo plano. E nós sabemos que Deus não divide a sua honra e glória com ninguém. Ele tem o direito de estar em primeiro lugar. Então, como eu finalizo dizendo, eu e você, como servo de Deus, precisamos entender que o Senhor, a nossa vida com Ele, deve ser prioridade para as nossas vidas. Eu finalizo com a mesma pergunta que eu iniciei. Qual tem sido a sua prioridade? Que possa ficar essa reflexão e que, com a graça de Deus, a nossa igreja possa crescer, possa amadurecer e possa ser uma igreja que tem Deus como a nossa primeira prioridade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, por Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque ela nos fortalece, ela nos constrange, Deus. Ela apresenta, Pai, aqui 2 exemplos. Nos ajuda, Deus, a estar no exemplo certo. No exemplo de dedicação ao Senhor, de prioridade a Ti. Nos ajuda, Deus, a não Te perder de vista, Pai, por causa dos problemas e atribuições que nós temos. Que em meio, Deus, ao turbilhão de preocupações e afazeres do nosso dia a dia, ainda assim possamos continuar olhando para o Senhor, tendo os nossos olhos fitos em Ti, Deus. Ó Deus, fortalece cada um de nós. Não deixa, Pai, nos perder. Não deixa, Pai, esse nosso pecado nos cegar e assim esquecer do Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai, nos fortalece. Abençoa os nossos irmãos, Deus, de forma particular, que estão sofrendo, que estão passando por lutas, Deus. Tem misericórdia da vida deles. Que o Senhor possa dar refrigério às suas almas. Que em Ti, Deus, eles possam encontrar a solução para os seus problemas. Eu te peço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.